Olá, estudantes do 8º ano. Neste vídeo vamos falar sobre um assunto muito interessante que vocês geralmente conhecem muito, já tiveram a oportunidade de compartilhar, de rir, né, de promover aí o entretenimento de outras pessoas por meio do humor irônico, que é um gênero textual, né? Embora vocês não conheçam enquanto gênero textual, mas vamos falar de meme, né? O meme é sim um gênero textual. Então, parabenizo vocês por estarem aí aprendendo, assistindo a mais uma videoaula e vamos aqui comigo ver quais são os nossos objetivos para a nossa aula de hoje. Consistem em analisar o uso de recursos persuasivos em textos diversos e seus efeitos de sentido, a fim de compreender a finalidade do uso desses recursos, né? Então, recursos persuasivos são aqueles momentos em que a gente pensa cautelosamente de que forma que a gente vai atrair o leitor para comprar a nossa ideia, né? Se a nossa ideia é fazer com que o leitor se divirta ou promover o riso, o humor, o entretenimento, então que imagens, que desenhos, de que forma que a gente vai fazer as ilustrações, como que nós vamos selecionar as palavras para promover esse riso, esse entretenimento e esse humor, que é o caso dos memes, né? Então, quando a gente vai pensar num meme ao compartilhar, será que ele nos promoveu o riso? Será que ele é legal? Então, vale a pena eu compartilhar com alguém, seja por meio do grupo do WhatsApp, do Facebook, das minhas redes sociais, do Instagram, etc. Né? Então, é um pouco disso que a gente vai conversar agora, numa perspectiva mais sistematizada, né? O que são esses memes enquanto gênero discursivo, enquanto gênero textual? Então, temos aqui quem nunca, né, aspectos da linguagem verbal aqui, né, por meio das palavras, quem nunca, reticências, reticência significa que nós temos que fazer uma pausa para dar uma refletida sobre, né, do que se trata afinal de contas, e na sequência nós temos a imagem. Né, temos uma imagem aqui de uma folha de sulfite, né, nessa folha tem um desenho, né, observem aqui que pela expressão facial do nosso personagem desenhado ali, a gente pode deduzir que ele está com uma cara meio que de tédio, né, enfim, podemos tentar fazer aqui uma inferência de valor dos sentimentos dele, por meio das expressões faciais, da forma como a pessoa que desenhou colocou ali o posicionamento dos olhos, né, e tudo mais. Também temos a presença de uma meia suja ao lado dessa folha que ilustra a emoção do personagem, né? E como elementos da linguagem verbal, nós ainda temos uma frase: hoje não quero discussão. Então, o que a gente percebe aqui? Que nós temos aqui uma perspectiva multissemiótica, né? Nós temos aqui várias possibilidades de produção de sentido para promover uma reflexão no leitor e, ao mesmo tempo, o humor. Né? Então, temos aqui quem nunca, que é uma expressão corriqueira, hoje não quero discussão, provavelmente isso é a fala de alguém, né? E aí, essas imagens, o que será que essas imagens nos indicam? Né? Será que eu não quero discussão por causa de quê? Eu não posso deixar a minha meia jogada em qualquer canto da casa? Né? A minha meia suja, inclusive, né? E olha a cara que eu faço quando as pessoas me chamam a atenção, né? Talvez mesmo estando errado, tipo, ai que tédio, que saco, né? Então nós temos aqui expressões faciais que demonstram sentimentos, né? E todos esses elementos visuais constituem o que nós chamamos de linguagem não verbal. Então, linguagem não verbal são as ilustrações, as imagens, os desenhos. E linguagem verbal, nós estamos nos referindo às palavras presentes aqui neste gênero textual intitulado meme. Então, temos mais um meme aqui nesse slide. Observem aqui que nós temos uma situação, né, o cenário que se coloca aqui é um quarto, né, e dois personagens, né, provavelmente o marido e a esposa. Né? Então, pela posição da mulher, né, com os braços cruzados ali, a expressão corporal dela nos indica que ela está um pouco zangada com alguma coisa e chamando a atenção, né, num tom um tanto talvez autoritário. E o marido, podemos fazer essa inferência, né, está ali organizando as roupas. Então, nos elementos da linguagem não verbal, nós temos as expressões faciais, a postura do comportamento das pessoas que fazem parte dessa ilustração. E com relação à linguagem verbal, nós temos as frases: ontem você lavou a louça e hoje dobrando a roupa, né? Então, temos aqui uma afirmação, né? E embaixo, comprou o livro de novo, né? Por que será de novo? Né? Então, o leitor vai ter que fazer uma reflexão
extraverbal, né? Ele vai ter que fazer uma reflexão para além do contexto que está colocado aqui para tentar entender, né? Então, o que será que foi a intenção da pessoa que elaborou esse meme? O que será, que mensagem que ela queria passar para o leitor? Então, memes por aí, vejam lá. Você, no mínimo, deve ter iniciado uma conversa por meio deles. Já deve ter rido sozinho ou sozinha com muitos. Deve ter compartilhado milhares com amigos, com sua família e, com certeza, já deve ter feito muitos memes, né? Milhares aqui está um pouco hiperbólico, aqui temos uma referência um tanto de hipérbole, né? Mas, não digamos milhares, mas muitos deles provavelmente vocês já compartilharam, já leram e já conhecem. Já tiveram a oportunidade de conhecer, né? Porém, se perguntarem o que são, de onde vêm e do que se alimentam, você saberia responder? Né? Fica aqui uma pergunta no ar para a gente refletir. Vamos fazer aqui um flashback ao túnel do tempo. Podemos pensar em um link com a palavra mimesis ou mimese. Do gênero mimesis significa imitação. Imitatio, em latim, designa a ação ou faculdade de imitar, reprodução ou representação da natureza, o que constitui, na filosofia aristotélica, o fundamento de toda a arte. Então, a mímese é a representação da realidade. Então, de certa forma, nós temos que, quando alguém elabora um meme, ele está tentando imitar algum aspecto da realidade vivenciada pelas pessoas. E vejam, para que esse meme faça sentido, é necessário que as pessoas tenham um compartilhamento de ideias, né? Então, se a pessoa conhece o contexto da enunciação, o contexto que se apresenta para ela, aí sim ela consegue interpretar da forma como foi a intencionalidade de quem elaborou o meme, ao fazer a ilustração, ao fazer o desenho e ao escolher as palavras que vão compor. Só vai haver esse entendimento, essa compreensão do meme enquanto algo que seja capaz de promover o riso, se ambos os interlocutores estiverem compartilhando ideias, né? Porque se a pessoa faz um meme e aí a pessoa que vai ler nunca viu, não sabe do que se trata, não tem noção, não conhece, então não vai fazer sentido, né? Então, para que haja produção de sentido, tem que haver aí um mínimo de compartilhar de ideias. Aqui nós temos mais um meme, né? Nesse slide, observem ali, Serious Bro. Temos ali uma menininha usando uma camiseta com as cores do arco-íris, né? O que será que isso representa, né? Pelas características dela, ela parece ser oriental, né? A gente pode fazer essa dedução, não dá para ver muito com nitidez o rosto dela porque ela está com a mão no rosto, né? Numa expressão ali de julgamento de valor, né? Do tipo, fala sério. E aí temos uma expressão ali na língua inglesa, né? Serious bro. Então, a expressão meme de internet é usada para descrever um conceito de imagem, vídeos, GIF relacionados ao humor irônico, crítico, divertido, que se espalha via web, né? Uma das características é a ironia, né? A ironia, vocês sabem, né? Já são bem familiarizados, se refere a uma figura de linguagem na qual é dito o contrário daquilo que se pretende dizer, né? Então, a intenção da pessoa é afirmar alguma coisa, o que ela faz? Para provocar o humor, ela é irônica, ela fala o contrário daquilo que ela realmente gostaria de expressar. A ironia consiste nisso e geralmente é uma figura de linguagem presente nos memes. Temos aqui também mais um slide que retoma, né? Então, alguma reflexão aqui, olha, quando usado o meme num contexto coloquial, né, desses do cotidiano, do dia a dia, e não especializado, o termo meme pode significar apenas a transmissão de informação de uma mente para outra. O meme é um gênero multissemiótico, porque ele produz múltiplos sentidos, vai depender aí do conhecimento de mundo entre os interlocutores, e multimediático, porque ele pode ser compartilhado em diversas mídias, né, por meio de WhatsApp, por meio das redes sociais e etc., constituindo-se, portanto, do verbal e do não verbal, como são as histórias em quadrinhos, as tirinhas, as charges e os cartoons. Então, observem aqui de novo uma retomada de que os memes se constituem por aspectos do discurso verbal e do discurso
não verbal, né? O discurso não verbal é o discurso visual, né, que se constitui de imagens, ilustrações, desenhos, a forma como os desenhos aparecem para o personagem, para os leitores ali, o desenho dos personagens, as expressões faciais, os gestos corporais, tudo isso serve para que o leitor faça uma leitura e consiga interpretar, né, de uma forma mais clara a totalidade do meme, né? E a linguagem não verbal se alia à linguagem verbal, que são as palavras, para constituir o todo desse gênero textual, denominado meme. Então, vejam aqui a leitura de mais um, observem aqui, olha. Hoje não quero discussão, só para a gente retomar, né? Então, quer dizer que, provavelmente, o que o leitor pensa? Nos outros dias, haveria uma possibilidade de existir discussão por conta de que alguém deixou a meia jogada num canto da casa, essa meia está suja, né, como a gente pode observar, ela não está no local apropriado, o local apropriado seria um cesto de roupa suja, né? A pessoa que verbaliza esse sentimento de frustração e chamando a atenção, possivelmente é a pessoa que se sente talvez na obrigação de pegar essa meia, colocar no cesto de roupa suja, né? Então, mais uma vez, essa cena se repete, é uma cena que já está deixando alguém irritado, né? E ali nós temos a expressão de uma subjetividade que diz assim, hoje eu não quero discussão, tipo, eu também não estou afim, né, talvez de pegar a meia, não quero saber de nada, chega disso, isso é um saco, é um tédio. Como que a gente deduz tudo isso? Porque ao lado da meia nós temos a imagem de um rosto com uma expressão no olhar que nos indica esse tédio, né? Então temos aqui o discurso verbal por meio das palavras e o não verbal por meio das imagens, que nos permite aí uma visão da totalidade desse meme. E vamos para a nossa primeira atividade. Eu vou deixar vocês analisarem aqui esse slide, né, essas imagens, e o texto a seguir se trata de um meme? Será que é ou não é? Por quê? Vocês vão escrever aí 2 ou 3 frases justificando. Um tempo para a nossa primeira atividade.
Retornando então, pessoal, a gente pode dizer que sim, né? É um meme porque é uma comparação divertida, o meio de transporte, a carruagem que evoluiu para a forma de deslocamento, feito hoje por meio de solicitação de um carro via aplicativo. Então, se vocês responderam algo relacionado a isso, estão no caminho certo, né? Então, vejam, o meme é composto por imagem, tem como base uma imagem já apresentada a um universo de pessoas, que pode ser uma foto, um desenho, um gif ou um vídeo até mesmo, né? E a ironia é um recurso mais utilizado para provocar o humor, ao afirmar algo quando a intenção é dizer exatamente o contrário. O autor torna o discurso cômico, provocando, portanto, o riso, né? Então, nós temos a presença de personagens, geralmente são públicas, de fácil e grande reconhecimento no momento da publicação, pois como é um gênero atual, o meme precisa desse elo com a atualidade, né? Então, também nós temos mais características. Geralmente temos textos que são rápidos, objetivos, com o intuito normalmente de gerar humor, mas raramente com crítica social. Os gêneros textuais mais tradicionalmente representativos, quando se trata de crítica, são a charge, que é mais especificamente sociopolítica e cultural, e o cartoon, que é uma crítica mais universal voltada a comportamentos e atitudes. E vamos para a nossa segunda atividade. O texto a seguir é um meme, mais uma pergunta, né? Para vocês também vão justificar, né? Mais uma para vocês justificarem aí. Então, mais um tempo para essa segunda atividade.
Retornando então, a sugestão de resposta consiste na afirmação, né? Sim, a intenção é fazer rir. A pessoa lê o aviso e faz um gesto de enfrentamento, confronto, pois literalmente em frente vem do verbo enfrentar. O aviso possivelmente informa onde não estacionar, em frente ao portão, adjunto adverbial de lugar, indicando que não se deve obstruir a passagem à saída do portão, certo? Então, nessa aula nós estudamos o meme, analisamos com que intencionalidade o humor é construído nesse gênero textual e compreendemos quais são os elementos que constituem os memes enquanto gênero textual. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.